Lucélia? Que calor! Então, pois é. Pois é. Bem quente. Esperar mais um pouquinho, né? Bom, a Conceição não vai entrar hoje, né? Então, quem faz a lista? Se quiser, eu posso fazer. Eu já faço faço as vibrações e a lista. Já emenda. Tá bom, ok. Primeiro as vibrações, depois a lista, né? Isso, correto. É ela aí. Ela vai entrar. A Marli chegando. Boa noite a todos. Boa noite, Marli. Boa noite, Marli. Marcelo, Lucélia, Carlos, Eliane, Dona Clara. Dona Clara tá. Tudo bem, Dona Clara? Tudo bom? Bem, graças a Deus. E a senhora? Também, tudo bem. Que assim seja. Então, a prece inicial é a Lucélia quem faz. Eu leio o Evangelho. O Carlos faz o Livro dos Espíritos. As vibrações e a lista, a Eliane, né? Que a Conceição não vai entrar. E a Marli faz a prece final, certo, Marli? Faço. Beleza. Bom, 6 horas, vamos começar? Vamos começar. Vamos. Então, vamos, aquietando a nossa mente, o nosso coração, e vamos agradecendo por estarmos aqui mais esse sábado, de vibrações e estudos. E vamos ligando a Deus, a Jesus, aos mentores aqui presentes, com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, me corrijam se estiver errado. Hoje é a fé e a caridade, item 13, correto? Exatamente. Beleza. Então, vamos lá. Todo mundo, posso começar? Pode. Okay. Então, como eu já disse, a fé e a caridade, um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Ele fala assim: eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, até mesmo junto a pessoas sem religião. Mas essa caridade verdadeira, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. Nada além dela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Aqui, fazer uma pausa. Ele não está dizendo, né, que por exemplo, um ateu resolve ajudar uma instituição de caridade. O abrigo, por exemplo. Leva comida, tal, né? Ajuda bastante. Ele não está falando que essa caridade não vale. Lógico que vale. Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é o seguinte: porque você dá do que você tem é uma coisa.
Agora, aquela caridade abnegada em que você dá daquilo que você não tem, só vai ser capaz de fazer isso quem tem fé, né? Quem tem um conhecimento. Eu traduziria a fé, não só a fé, mas também o conhecimento de uma vida além da vida, né? Ou seja, a vida espiritual. Então, quem é capaz de fazer isso, só aquele que tem uma fé, né? Porque ele entende que a vida verdadeira não é a física, mas é a espiritual, que somos todos irmãos e que precisamos colaborar com todo mundo, dentro do que a gente pode e às vezes do que a gente não consegue. Deixando claro que caridade, né, não é só dinheiro, dar comida, não é só isso. É você ouvir alguém, né? Você trazer um abraço carinhoso para quem está precisando, você trazer uma palavra amiga no momento difícil. Isso é caridade também, né? Não é só o dinheiro, o alimento, a roupa, né? Algum comentário? A caridade também, ela tem que estar atrelada com o ato de amor. Por quê? Eu posso fazer atos benevolentes, seja ouvindo, seja doando alimentos, doando roupa, agasalho. São atos benevolentes. Às vezes não é caridade. Eu não aguento mais esse cara na minha porta, dá a comida para ele ir embora. Eu fiz um ato de benevolência. Fui lá, dei o alimento, ele comeu, foi embora. Isso não foi uma caridade, porque eu queria que ele me livrar dele. Então, a caridade, ela pressupõe que você realmente é um ato de abnegação. Eu vou fazer isso porque eu gosto de fazer, eu amo fazer para essa pessoa, qualquer que seja ela. E aí entra a fé, entra o amor. Eu não estou apenas dando o alimento ou sentado ouvindo a pessoa falar, mas eu vou sentir a palavra que ela está dizendo, do sofrimento, da dor que ela tem. Eu não tenho receita. Eu não vou falar para ela, faz isso que vai dar certo. Eu vou ouvi-la. E se precisar chorar, vou chorar junto. Mas com sentimento. E então aí eu estou praticando. Do contrário, fica daquele jeito, né? A gente fica no celular, vai falando que eu estou te ouvindo, vai falando que eu estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo nada. É bem assim mesmo. Perfeito. Continuando. Meus filhos, é em vão que o homem ansioso de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na Terra, achando que deve se ocupar apenas de sua felicidade. Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade. Por isso, a vida terrena deve ser exclusivamente para o aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e as exigências do mundo material, que devem ser supridas. Além do mais, os problemas comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências e das vossas necessidades, são um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Portanto, apenas à custa de concessões e sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Continuando. Tendes toda a razão ao afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na Terra, se a procurais na prática do bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar sempre, e se a fé for a vossa sustentação. A pessoa que tem noção, que entende, né? E isso é difícil, não é fácil, não. A pessoa que entende que a vida espiritual é a verdadeira, ela entende melhor a caridade.
Porque toda aquela materialidade, né, ela não vai com a gente quando a gente morrer, né? Obviamente que temos que trabalhar, temos que tornar nossa vida útil, né, ganhar. O dinheiro ainda é uma necessidade, né? Então, nós temos que ganhar o dinheiro. Mas a gente tem que entender que a vida verdadeira é espiritual. Então, sabendo que a vida verdadeira é espiritual e sabendo que somos todos irmãos na nossa comunidade, ou até fora dela, a caridade ela se torna mais normal, ela se torna um hábito, né? E o que o Carlos falou é extremamente importante. Não pode ser uma coisa automática, tem que ter amor, né? Você tem que entender que o amor ele constrói, né? Você dá, tudo bem, você está ajudando a pessoa, mas não é aquela ajuda por amor, é uma ajuda por obrigação, vamos dizer assim. Vou ajudar, senão o pessoal vai pegar no meu pé. Não adianta nada, né? Então, é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo de minha parte. Outro dia, quinta-feira. Quinta-feira, a Monize esteve aqui, que ela faz acupuntura no Parma, né? E ela me falou para mim, Marli, por que nós ficamos muito egoístas, orgulhosos e vaidosos pós-pandemia? Quando foi um problema que a gente deveria ser melhores. E ela queria saber segundo o Espiritismo. E eu falei para ela, acho eu que é devido à transformação planetária que nós estamos vivendo. Né? A gente está... Mas eu queria ter essa certeza para poder falar para ela. Olha, a pandemia, ele foi o que a gente chama de primeiro ceifador, tá? E a ideia era justamente fazer com que as pessoas se tornassem menos egoístas, né? A pandemia veio para isso. E realmente melhorou bastante a psicosfera da Terra nessa época. Não foi só a atmosfera, não. A psicosfera também melhorou bastante, porque uma grande parte de pessoas se solidarizou com essa questão. Mas depois, né, o que acontece? Houve uma crise econômica por causa da pandemia, concorda? E aí, a necessidade de se sustentar novamente, de colocar as coisas na ordem, como estava, né? Voltando a ganhar dinheiro, fez com que as pessoas esquecessem, né? Não todas, né? Muitas pessoas, elas se transformaram por causa da pandemia. Ela realmente fez o que ela tinha que fazer. Mas algumas pessoas não se sentiram tocadas. Eu vou falar com mais propriedade sobre isso lá na palestra sobre a transição planetária. Mas, basicamente, é isso. E, infelizmente, por causa disso, provavelmente nós vamos ter mais alguns probleminhas aí pela frente, né? Porque a gente não aprendeu, infelizmente. Obrigada, Marcelo. Alguém mais? Alguma coisa? Fala, Carlos. Não, estou aguardando a minha vez. Sim. Então, se não há mais comentários, então vamos para o Livro dos Espíritos. Agora eu lembrei do Lindomar Castilho. Pois é. Lindomar Castilho. Lembrança da existência corpórea. Hoje nós vamos falar da 304 até a 307. São 19, se não me engano, é muita coisa. 15 ou 19, não me lembro exato o número. 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea? Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do como foi, do que foi. E te asseguro que, às vezes, ri-se
de piedade de si mesmo. Aí tem um comentário de Kardec. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância. Aqui, nós estamos falando, quando é utilizado o termo espírito, é que ele está na espiritualidade. Então, se usarmos alguém encarnado, a gente usa o termo alma. E, às vezes, ele até fala espírito encarnado. No caso aqui, ele pergunta se o espírito, lá no plano espiritual, se lembra das existências. Nós falamos disso recentemente nos nossos estudos, que muitas vezes é a última encarnação, ou às vezes não é a última, é aquela que mais marcou para ele. Numa comunicação mediúnica, ele pode vir com uma outra para poder ser reconhecido. Alguém fala assim, não, realmente era esse aí que eu precisava conversar. Ele vê, às vezes é um familiar, às vezes é um amigo do grupo. Então, ele se lembra. E também, de acordo com a elevação de cada espírito. Não é linear. O espírito, quanto mais evoluído, mais ele se lembra, mais aí, né, como diz Kardec, ele ri daquilo que ele fez. Porque fala, meu Jesus, como eu aprontei tudo isso quando eu era jovem? Mas eu aprontei porque a nossa evolução, aquilo que a gente faz, está de acordo com a nossa evolução. Então, os nossos erros cometidos, nós devemos corrigir, nós devemos mudar, mas entender, não ficar se lamentando só e nem se chacoteando. Eu não devia ter feito. Você fez aquilo que você tinha naquela época. Você não estava preparado para ser melhor. Se a gente analisa hoje, tudo que a gente tem estudado, tem buscado vivenciar, o que a gente cometeu há 40 anos atrás, você fala, poxa vida, há 40 anos atrás eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu preciso entender que realmente ali eu errei, mas hoje eu não cometo mais aquele erro. Hoje eu mudei. Hoje eu estou diferente, penso diferente. E até aquele erro eu posso hoje estar recriminando em outros, porque eu posso achar que aquilo realmente foi muito feio. Então, eu vou me lembrar, inclusive dentro da própria encarnação, né? 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro e à medida que nela vai fixando a sua atenção. Mais uma vez, quando a gente desencarna, quando a gente falece, quando os nossos órgãos não acabam, quando é que a gente vai desencarnar? Cada um vai desencarnar num momento. Por quê? É o momento que o espírito se desprende do corpo. Ele faz isso quanto tempo depois da morte? De acordo com cada um. Onde o meu hálito mental me leva, onde minha conexão me leva, se eu estou ali para poder ficar naquele corpo que eu não queria ter desencarnado. Então, é de cada um. Quanto mais evoluído, mais rápido. Há relatos de que Karl Barchutel desencarnou de manhã e à noite estava dando comunicação no centro. Agora, será Karl Barchutel? Carlos, quanto tempo vai demorar? Não sei. Porque não é só a questão do apego à matéria, é apego à família, apego às coisas que ele tem ao trabalho. Nós já vimos também, eu acho que até comentei, do doutor Inácio, que quando desencarnou, ficou no sanatório discutindo, brigando com outro presidente, porque não fazia o que ele fazia. Mudou tudo. Ele não entendeu que não era mais ele o presidente era outro. Então, essas coisas fazem com que... Às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa é tão evoluída. Não, nos nossos olhos ela pode ser evoluída. Mas será que ela é também tão evoluída assim? Já tivemos relatos que quem dá mais trabalho no plano espiritual são espíritas. Porque acha que chega lá e sabe tudo e precisa ir de um lugar muito bom. Então, diz que quem dá mais trabalho lá são os espíritos. Somos nós. Somos nós. 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo?
lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. 306A. Poderia lembrá-las se o quisesse? Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimentos, sejam mesmo de seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Às vezes, a gente quer saber assim, né? Por que eu fui na encarnação passada? Se isso tiver utilidade, ok. Se não tiver utilidade, ninguém vai vir nos dizer. Por quê? Se for mera curiosidade, para que me interessa? Se é só para ser curiosidade. Agora, é algo relevante que vai fazer com que eu possa ter uma mudança de cabeça, de mentalidade. A espiritualidade pode nos ajudar a abrir essa janela, de nos lembrar. Porque saber, nós sabemos, o Espírito sabe tudo o que ele fez, de bom e não tão bom. As boas qualidades e as más qualidades que ele tem. Mas ele não se lembra. E se não se lembra, tem um motivo, né? Não dá para a gente querer aqui encarnado lembrar de tudo, porque aí, de repente, a gente já sai discutindo e brigando tudo de novo. Se tem um motivo, vamos lembrando aos poucos. À medida que as janelas vão se abrindo, a gente vai pegando aquela informação e vai mudando. É devagar que a gente consegue. Fazer que nem os mineiros, vamos pelas beiradas. Porque aí você vai conseguindo chegar lá. O que acontece com a gente é que a gente acha que tem que saber tudo de uma vez só. E tudo de uma vez só, a gente não dá conta. A gente fica frustrado porque a gente não vai conseguir seguir adiante. Então, é importante que a gente lembre de tudo devagar, aos poucos. Pois não, Marli? Uma vez eu vi uma leitura do Espírito de Miranês, dele chamar a atenção, Carlos, em relação a que nós, encarnados, fazer regressão de vidas passadas, né? Então, chama a atenção do perigo que é, né? A gente acabar desencadeando traumas, problemas gravíssimos. E outra, com quem você vai fazer, de que modo vai fazer, né? Então, se é, como você falou, por curiosidade, não, o Espírito Milanês não aconselha, né? A fazer a regressão, porque a regressão no plano espiritual, ela é fato, né? A gente vai fazendo devagarinho, mas vai acontecer, né? Não é isso? O termo não é regressão, né? Você vai se lembrando. Então, mais ou menos. O Marcelo, acho que falou, numa das conversas nossas aí dos domingos, antes de sermos sábado, o cuidado que tem que ter com a regressão. Sim. Por quê? Além do cara ter que ser uma pessoa séria, idônea, você também tem que ter um motivo para isso. Você tem um medo, uma fobia? Talvez seja importante você saber de onde vem. Então, nós vamos tratar. É localizado. Agora, como você mesmo falou, o que tem de curioso, o que tem de gente que ia na casa espírita, ou vai até hoje na casa espírita, porque quer participar de trabalho mediúnico para saber como é que ele foi, o que não foi, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e a doutrina espírita não pode se prestar a isso. Por isso o Espírito de Milanês fala isso, para a gente não ir na casa espírita em busca dessa... Não vá atrás de fenômeno, vai para aprender. Exatamente. O que tiver que acontecer com você, vai acontecer. Se tiver que vir um teu anjo de guarda, teu amigo espiritual, teu mentor, enfim, quem tiver que vir te falar, vai. Mas tem que ser no momento certo. Se você não está preparado, será que aquilo é bom? Será que vai te fazer o bem? Pois não, Marcelo? Veja, se nós, quando reencarnamos, esquecemos, é porque não tem que lembrar. Verdade. Agora, durante a nossa vida, se por acaso for importante lembrar de alguma coisa, nós receberemos uma informação, seja por sonho, seja por algum fato que aconteça. Então, a gente tem que se ficar despreocupado. Se não é importante lembrar, a gente não vai lembrar.
Então, Da mesma forma que você está falando, é o que está dizendo aqui no Livro dos Espíritos, né? O que é importante para o espírito lembrar lá, a gente vai recebendo ajuda, né? Gradual, né? Para que a gente vai assimilando as boas coisas, não é isso? sim. Quando a gente passa por um momento difícil, né? Uma doença, alguma coisa, a gente fica pensando assim, puxa, por que eu estou passando por isso, né? Eu sempre fui uma pessoa de boa, sempre respeitei as pessoas. Então, se os espíritos acharem que seja importante você ter uma ideia melhor né? Eles vão te falar. Então, a gente não tem que ir atrás, né? E olha, alguém já falou que os 3 pilares, né, os nossos 3 pilares têm que ser o autoconhecimento, o conhecimento e a caridade. Pelo autoconhecimento, você já consegue saber quem você foi. Se você fizer, se você ficar quietinho, ficar pensando, sem hipocrisia, aquilo que você pensa, né? Aquilo que você faz, você sabe, a pessoa sabe quem ela foi. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Né? Eu não cheguei nesse patamar, não. Eu não sei, não. Eu sei bem quem eu já fui. Eu sei muito bem quais são os meus defeitos. Não, os meus defeitos eu sei, mas, assim, imaginar do que eu fui. Bom, isso para mim, realmente, agora, no momento, eu quero ir para frente. A Sim. voltar lá atrás, não quero mais, não. Sim, só vai voltar atrás se for importante, senão não vai lembrar. Vamos para frente, então, Carlos. Obrigada. 306B. Entrever a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito. E sabe que a existência, que a cada existência se livra de algumas impurezas. É o que nós estamos falando no anterior. Eu sei, quando eu estou na erraticidade, eu sei onde eu preciso chegar. Aqui a gente fala, mas a gente sempre... A vida aqui na Terra nos traz muitas dificuldades. Por quê? É o dia a dia do trabalho, das conversas, daquilo que nos tira a atenção, o foco. E isso, para todo mundo, uns mais, outros menos, a gente dificilmente consegue. Quando a gente está na espiritualidade, é tudo menos complicado, porque a gente consegue ficar mais focado, saber que a diferença entre o que eu estou, o que o Marcelo fala do autoconhecimento, onde eu estou, onde eu preciso chegar, o que eu preciso para tudo isso. Quando a gente reencarna e faz o projeto reencarnatório, a gente coloca isso. Mas nós vamos ver por que a Terra traz os entraves? Que é para a gente superar esses obstáculos. O nosso desafio é superar tudo isso. Porque senão a gente não consegue, a gente cria uma casca só, e a casca não vai te levar. O que te leva é a base, é a profundidade. Só a casca não. Então você faz de casca. Por isso que ninguém se transforma da noite para o dia. Aí eu achei uma palestra linda, maravilhosa hoje, durmo amanhã, eu estou diferente. Não está. Fosse fácil assim, hein? Meu Deus, mas não é. Amanhã a gente vai cair de novo e vai ter que levantar. Mas na espiritualidade, a gente vê melhor esse tipo de coisa. E aí, alguns perguntam, então por que a gente não fica lá, né? Por que tem que voltar aqui? Porque é aqui que eu tenho que mostrar que eu aprendi. Lá, eu adquiro conhecimento, mas aqui eu provo que eu realmente aprendi. E é difícil, gente, não é fácil. A gente está estudando aqui, mês que vem vai fazer 2 anos. É difícil. É difícil pra caramba. De vez em quando, você faz um ato falho,
nós estamos estudando isso aqui, ó, já faz 2 anos e ainda estou errando. Ainda estou errando porque eu estou num estágio de imperfeição. É por isso que, falando de erradicidade, a gente fala assim, nossa, por que é tudo mais fácil? Porque vem de lá para cá, não vem? Todas as comunicações, todos os livros. Pega os livros de Chico Xavier com Emmanuel, com André Luiz e outros tantos que vieram. De onde vêm essas informações? De onde é mais fácil. É do plano espiritual. E você não vem através de médiuns muito falhos. Todos somos falhos na Terra. Mas não vê. Por quê? Porque é quem te dá essa oportunidade que vai aprender. Quantos puxões de orelha nós vimos Emmanuel dando no Chico? Muitos. Disciplina, disciplina, disciplina. Se tem medo, vai morrer? Morre com classe, né? Então, tem vários. Morre com dignidade. Morre com dignidade. Então, Então, às vezes, a gente acha que é tudo muito simples. Para o Chico foi fácil? Não foi também. Não foi fácil. Acho que para ele foi mais difícil ainda. Então, imagina quanto a gente tem que abrir mão de coisas que ainda nós estamos apegados. É difícil. Muito. Última de hoje. 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? De uma e de outra forma. Todos os atos que tenham interesse para sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória ou completamente esquecidos. Isso foi o que o Marcelo falou ali atrás. Aquilo que é importante vai aparecer logo, o que não é vai ficar lá. No momento, se for importante, no momento vai buscar. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Não é porque ele não lembrou do nome do ente dele que ele não gosta, que ele já esqueceu. É que o que marca é o que fez com que ele vai crescer, que fez evoluir. E todos os nossos relacionamentos, independente de ser um ente querido e ser um inimigo, eles fazem com que a gente evolua. Porque são eles que vão nos ensinar. Você perde paciência, tem alguém pisar no teu calo. E aí você vai ver se você tem paciência ou não. Você pede para não ter o egoísmo, alguém vem e te testa e você mostra que ainda é egoísta. Então, é isso que nós temos aqui na Terra. É por isso que o espírito lá, ele consegue fazer uma avaliação e olhar o todo. Porque lá ele está só para isso ali. E desprovido das coisas materiais, que não tem celular para ele ficar olhando no momento que ele está... Não tem computador, não tem televisão. Então, ele vai estar focado. E é por isso que ele consegue, então, trazer essa lembrança e falar assim, poxa vida, eu podia ter evoluído mais. Sim. Deixei um pouquinho de lado coisas que não era para deixar. Fui atrás de coisas que não precisava ir. É por hoje, pessoal. Tem alguém mais falar alguma coisa? Não, tranquilo. Da minha parte, não. Tranquilo, então. Obrigada, Carlos. Pelo Sérgio, Clarentes. Tá, então vamos às vibrações, então, né? Vibrações e a lista. Então, vamos, neste momento, pedir auxílio dos amigos espirituais que sempre estão conosco. E vamos fazer as vibrações desta tarde.
Vamos vibrar neste momento muito amor e muita paz para o nosso planeta Terra. Que as nossas vibrações, com os auxílios dos amigos espirituais, possam chegar o mais longe, que esses irmãos possam carregar essas vibrações. Vamos vibrar pela paz na Terra. Países que se encontram em guerra, que as nossas vibrações possam chegar até eles. Aquela faísca de paz, aquela pequena vibração de amor que possa chegar até esses países. Vamos pedir por todo o nosso Brasil e por Portugal, onde está a nossa irmã Conceição. Que as nossas vibrações possam ser carregadas para esses lugares. Vamos vibrar saúde, e que essas vibrações de saúde possam chegar a todos os hospitais do mundo inteiro. Vamos pedir, Pai, por aqueles irmãos que se encontram em uma UTI, lutando, aqueles irmãos que ainda têm aquele sopro de vida e estão lutando pela vida. Que as nossas vibrações possam chegar a todas as UTI dos hospitais. Vamos pedir pelos presídios, todos os presídios possam ser visitados neste momento. Possa ser levado o nosso carinho e o nosso amor aos irmãos que neste momento estão em um presídio, em uma cadeia, que eles também possam ser abraçados pelas nossas vibrações. Vamos pedir pelos abrigos, pelos asilos, que todos os nossos irmãos, os nossos velhinhos, possam ser abraçados. Vamos pedir pelos orfanatos, que todas as crianças também possam receber a nossa vibração de amor e de paz. Vamos pedir por aquele irmão que neste momento está ao relento, que não tem um lar, que não tem um abrigo, que não tem um alimento para matar a sua fome, que não tem um trabalho, que não tem como sustentar a sua família. Vamos pedir por esses irmãos. Vamos pedir por aqueles irmãos que estão, neste momento, são viciados, seja em álcool, drogas mais pesadas, cigarro, todo tipo de vício, que também possa receber o nosso abraço e o nosso carinho. Vamos pedir, Pai, por aqueles irmãos, como temos alguns no nosso grupo, doentes do câncer. Vamos vibrar muita saúde a esses irmãos. E neste momento, vamos pedir pelos irmãos que se encontram em depressão, que estão pensando em um suicídio, estão pensando em tirar a sua vida. Que eles também possam ser abraçados, que eles possam entender este momento em que estão vivendo. E que, neste momento, eles possam abandonar este pensamento. Vamos pedir por todos nós que formamos o Grupo Francisco de Assis e pelos nossos familiares, que nós também possamos receber
essas vibrações de amor e paz e as nossas famílias. Que assim seja. E vamos também agora continuar neste pensamento de amor. Vamos fazer a nossa lista dos assistidos. Que todos esses irmãos que se encontram na lista possam ser visitados, seus lares possam ser visitados, que se neste momento algum deles, algum lar, precisar de limpeza espiritual, que possa ser feito, se lá encontrar irmãos desencarnados que precisar de auxílio, de proteção, de socorro, que possa ser encaminhado a uma casa espírita. Vamos pedir por Ademir Eduardo Bento, Adolfo Legnaro, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Aline Malanga, Aline Paula Silva Maluf, Alexandre de Menezes, Alexandre César Santos de Rezende, Amanda Machado, Ana Júlia Machado, Ana Paula Ferreira Rovani, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andresa Goulart Soares, Antônio Expedito dos Santos, Antônio Carlos Giz, Arthur Mazuti, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Bernardo Malanga de Souza Coelho, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Domingos Roque Galvani, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Edna Jimenezes, Eduarda Gizi Roque, Eduardo Machado, Elvira Saran, Fábio Ribas Kramer, Fátima Dias, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Francisco Manuel Casselli de Menezes, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Giovana Kramer, Guilherme Gabriel Romanelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa Kramer, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivanete Correia de Moraes, Jane Augusta Pires Pereira, Janice Cassiolato Martins Vassábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Maringo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, José Carlos Gonçalves, Júlia Daça da Silva Santos, Júlia Profilha Julice Mazuti Pazuki, Juliana Marsola, Kelly Toesca Feliciano, Lacácio Arruda, Leonardo Correia Nafu, Lesiana Santos Silva, Liliane Giglio Figueiredo Pereira, Liliane Bleila Martinez Pife, Lloyd Teodoro Ribeiro, Luciana Serrano, Lucimara Oliveira Salles, Luciana Rota, Lúcio Souza Coelho, Marcela Fortini, Marcela Marchetti Matini, Giroto, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Carolina Francione, Maria Camila Cruz, Maria Carolina Francione Silva, Maria Clara Campos Ferreira, Maria Cecília Pires Pereira, Maria Cristina Casselli de Menezes, Maria Helena Valim Pérez, Maria Júlia Mandadori Lima, Maria Luísa Mandadori de Carvalho, Maria Paula Santos Silva, Mariana Pistelli, Mariane Straza, Marlene Midon,
Marlene Aparecida Ribeiro Lima, Marta Helena Binagim Gelson, Mauro Perini Antunes Ribeiro, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Oswaldo Antônio Fantin Júnior, Neide Goulart, Olinda, Paulo César da Silva, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Samuel Rosa Severino, Sandra Marina Legnaro, Sérgio Henrique Anequini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abinagim, Sofia Almeida, Suzete Carvalho Kramer, Tadeu Benetti, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tatiana Aparecida Montini, Roseto, Tainá Andrade, Thaís Damasceno Rezende, Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Vera Maria Nogueira de Lima, Valesca Machado Lessa, Wesley Rota, William Abinagim, todas as escolas do Brasil e do mundo, alunos e professores, escolas ETEC, Francisco Nogueira de Lima, Instituto, e todas as escolas de Casa Branca. Vibramos pelos abrigos de idosos de Casa Branca, para todos os abrigos do Brasil e do mundo. E vamos pedir agora aos nossos irmãos desencarnados. Muita luz a esses irmãos, muita paz para esses irmãos que já se encontram na espiritualidade. Vamos pedir por Adriana Benedite, Alan Rangel Filho, Ana Paula Brando de Lena, André Maríngolo, Arival Kramer, Arthur Inácio Mateus, Assis Miguelito, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, Cecília Martins Vieira, Daniel José Rita, Dave Maclia, Denis Amaro de Lena, Diogo Gonçalves de Almeida, Enéas Marcelino da Silva, Fernanda Ranzani, Geordane Cristina Lima, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Isadora Machado, Juliene Rodrigues, Hermenegido Oswaldo Sabaini, Leonardo Ramon Ribeiro, Lucinéia Marli Vasconcelo Paiva, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcia Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Costa, Maria Benedita Dias, Maria da Penha Gato, Maria Elisa S. Moraes, Maria José Malafate da Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Piccolo, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício César da Silva, Maurício Zanqueta, Neuza Corso, Oswaldo Soares de Oliveira, Silvio Medeiros, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Vitor José Pereira, Valesca Gomes de Souza Talbério, Zumira Francisco. Que todos recebam as nossas orações e vibrações. Que assim seja. E assim, conectados nas nossas vibrações, agradecemos a Deus Pai por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos ensinamentos. Agradecemos à espiritualidade amiga por estar presente, aos nossos mentores individuais.
Agradecemos também a todos aqueles que, necessitando da palavra, estiveram presentes. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Gratidão por mais esse dia de estudo e por a gente ter conseguido, junto com a espiritualidade, fazer nossas tarefas evangélicas. Até quarta-feira, se Deus quiser. Todos bem? Todos bem. Graças a Deus. Beleza. Algum comentário? Tranquilo. Não? Então, quarta-feira estamos de volta. Um bom fim de semana para todos, né? Se Deus Boa quiser. Sábado, bom domingo para todo mundo. Até quarta. Para vocês também, para Dona Clara, para Feijoada. Um abraço a todos. Fica com Deus, Dona Clara. Marcelo, fica com Deus. Lucélia, fica com Deus. Um abraço. Obrigada a todos. Tchau. Feijoada já deu uma escapadinha, já foi lá. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, até quarta. Até quarta. Tchau.